Opa, seja bem-vindo ao vídeo número 2 que antecede a nossa grande aula única. Vai ser uma aula magna que nós vamos estar dando no dia 9 às 21h17. Isso daqui é uma sequência de vídeos para aquecer e também para poder abrir a sua mente de que há tanto conteúdo que eu decidi criar essas aulas que vai anteceder o nosso evento, que assim vai aumentar ainda mais o seu conhecimento, tá? Esse aqui é o vídeo número 2, o tema desse vídeo é assim que as distribuidoras de semijoias ganham dinheiro com garantia. Eita, temazinho polêmico, né? Sempre quando eu vou conversar com algumas clientes que eu tenho, algumas alunas, eu não gosto de dar garantia. Vamos lá, vamos ver o que nós preparamos nessa aula aqui. Eu entendo perfeitamente, tá, a visão de algumas, porque tem a sensação que está perdendo dinheiro, mas a garantia, ele é um processo de marketing, tá? Eu vou ensinar justamente isso nesse vídeo. Existe um grande problema dentro do mercado com as revendedoras de semijoias, que não gosta de dar garantia. E eu descobri o porquê. Deixa eu arrastar aqui para você ver com mais calma. As vendedoras não gostam de dar garantia para suas clientes. Primeiro, a sensação que ela tem é que ela está perdendo aquele dinheiro. A sensação que ela tem é que ela está perdendo aquele dinheiro. E segundo, dá muito trabalho. Principalmente quando a cliente fala que a sua mercadoria não presta, não é? Eu tenho uma cliente que falou uma vez que, nossa, a cliente falou comigo que a minha mercadoria não presta, nossa, eu fiquei muito chateado, eu queria até parar de trabalhar no meio desse mercado. Tem a sensação que está perdendo dinheiro. Querem passar a responsabilidade para o seu fornecedor. Bom, isso tudo acontece. Esse é um grande problema que tem na cabeça das revendedoras. Isso acontece com você? Dá conta de você pensar assim, cara, isso acontece comigo? Você já teve alguma dessas sensações? Você não gosta de dar garantia para sua cliente? Você tem a sensação que você está perdendo dinheiro? Qual é a primeira pergunta que você faz quando você vai falar com um fornecedor novo? Você quer passar a responsabilidade para o seu fornecedor? Já aconteceu isso com você? A primeira pergunta que as revendedoras fazem quando entram em contato com a nossa empresa, por exemplo, é o tempo de garantia. Aí fala assim, mas, nossa, só 6 meses de garantia, como que eu vou passar essa garantia para o meu cliente? Você já foi numa loja comprar um eletrodoméstico, seja um telefone, seja uma televisão, e o vendedor pergunta assim para você, quer garantia estendida? É apenas X valor a mais por mês na parcela. Já reparou isso? O que isso acontece? A fábrica normalmente ela tem uma garantia, então ela passa para o lojista e etc. O lojista, dependendo do nicho dele, tá? Ele vai colocar um valor ou já no produto, tá? Ele vai falar, a garantia de fábrica é 3 meses, mas a nossa empresa vai estender essa garantia para você. Você tem 6 meses de garantia, você tem 1 ano de garantia, por exemplo. Ou faz como que a maioria das lojas de eletrodoméstico fazem, né? Garantia estendida, se você quiser, você paga um pouquinho a mais. Ambas situações, você está pagando a mais. Só que uma já deixa exposto para você, tá? Que você precisa pagar mais, que é o caso das lojas de eletrodoméstico. Outra, simplesmente, só avisa para você que você tem a garantia por mais tempo, tá? A fábrica te dá X, eu dou mais Y, e você não precisa pagar mais nada por isso. Mas sim, já está incluso dentro do valor, tá? E por que eles fazem isso? Porque o cliente, quando vai comprar um produto e ele tem uma garantia, a garantia é uma garantia boa, isso facilita no processo de decisão de compra. Você, quando vai comprar, você é assim. Só que a maioria das revendedoras, quando vai pedir a garantia, vai perguntar a garantia do fornecedor, é por simplesmente que quer passar aquela garantia ali para o seu cliente. Esse é um grande erro. Você não precisa depender da garantia do seu fornecedor. Você simplesmente trabalha com a sua própria garantia, que garantia é marketing. As distribuidoras de semijoias fazem isso. Quantas distribuidoras de semijoias você já viu no mercado que fala assim, ó, garantia eterna no banho? Aí eu fiz uma analogia uma vez, raciocina comigo, coisa minha aqui, ó. Garantia eterna, eu comprei um produto, 20 anos depois, eu sou uma pessoa cuidadosa, né, guardei lá o certificado de garantia, 20 anos depois, eu quero minha garantia, porque deu problema na peça, e a empresa não existe mais. Você vai recorrer a quem? Não faz muito sentido. Então, garantia eterna, sim, é uma estratégia de marketing. E é assim que as distribuidoras de semijoias ganham dinheiro
dando garantia. Porque quando você tem essa estratégia, você conforta o coração do seu cliente, da sua cliente acaba comprando mais de você. Então, tem esses problemas, tá? As revendedoras não gostam de dar garantia para seus clientes, têm a sensação que está perdendo dinheiro, tá? E querem passar a responsabilidade para o seu fornecedor. Porque hoje isso é um problema. Então, vamos lá. Porque elas não sabem que a garantia é uma espécie de marketing. E isso faz com que as distribuidoras ganhem mais dinheiro, tá? E como que as distribuidoras entenderam isso no dia a dia? Aqui na empresa, por exemplo, quando nós começamos essa estratégia, né, na nossa fábrica, eu mudei várias vezes a estratégia. Comecei com 6 meses, 3 meses, 1 ano. Por quê? Isso é de fato, uma estratégia. Se você não dá garantia, ou se você simplesmente fica refém do seu fornecedor, você vai repassar isso para sua cliente. Sua cliente não vai sentir muita fé em você. Se você sabe que a sua cliente prefere, por exemplo, 1 ano de garantia, o seu fornecedor dá 6 meses de garantia, o que você vai fazer? Você vai trocar de fornecedor? Se for um fornecedor bom. Entende? Então você não precisa ficar refém do seu fornecedor. Aqui mesmo, quando eu vou comprar alguma coisa para um cliente meu que é de um outro segmento que não é o segmento semijóias, o meu cliente ele não repassa isso para o cliente dele. Ele simplesmente, ele já tem um modelo dele de trabalho. Ele já tem um modelo dele de trabalho. Então ele independe da garantia que a fábrica dá. Uma outra situação que eu vou dar para você é o seguinte: os clientes que mandam fabricar. Sabe o cliente, você já deve ter ouvido falar de fabricação, inclusive tem um grupo de pedidos nosso que está acontecendo, tá? E eu vou ensinar isso também no dia 9, lembrando que no dia 9, anota que no dia 9 vai ser aula magna às 21 horas e 17 minutos, tá? Então, esses clientes de fabricação, eles nem voltam com a fábrica, porque quando manda fabricar, o processo de garantia é outro completamente diferente. Então ele mesmo já aplica isso dentro do negócio dele, ele não depende da fábrica para dar garantia para os seus clientes, tá bom? Então como que vamos resolver isso? Aqui, nessa sequência de vídeos, eu não vou falar só para você o problema. Eu vou trazer o problema, eu vou trazer para você normalmente porque isso acontece e também eu vou dar a solução. E aqui, ó, fica. Não dependa da garantia do seu fornecedor. É a primeira coisa que você precisa saber. Não dependa da garantia do seu fornecedor. Independentemente da garantia que o seu fornecedor der para você, você precisa aplicar no seu negócio a sua identidade. Pergunta para algumas clientes, né? O que é uma boa garantia para elas? O tempo, prazo, e você vai adaptando isso no seu negócio. Talvez no início você não tenha muitos dados, né? Mas conforme você vai vendendo, você vai conhecendo mais os seus clientes, você vai aplicando isso no seu negócio e vai acabando ficando muito mais fácil para você entender e você dar a garantia para a sua cliente. Então, a primeira coisa, não dependa da garantia do seu fornecedor. E o segundo, coloca uma margem na sua garantia. É por isso aqui que a maioria das revendedoras não gosta da garantia, porque ela tem a sensação que ela está perdendo dinheiro. Então ela colocou ali o markup dela, ela vai vender por X e não colocou nenhuma margem para poder dar garantia para a cliente dela. Então eu fiz uma matemática aqui para poder te ajudar nisso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Como que nós vamos fazer isso? Você comprou um produto por 10 e você vai vender esse mesmo produto por 30. Coloca de 10 a 15% para garantia. E depois, se for necessário, você vai reajustando. Vamos fazer uma matemática comigo aqui, ó. Bem simples. Você comprou um produto por 10, tá? Eu vou pegar a calculadora aqui. E você normalmente coloca vezes 3 para você vender. Então, vezes 3. 10 vai dar 30. 10 vezes 3. Vai dar 30. Aí, esse seria o seu preço de venda. E você não está esperando que a sua cliente volta para poder pedir garantia. Porque você, na tua cabeça, você vai estar perdendo dinheiro. Então, simples, coloca em média 10% ou 15%. Está começando agora? Coloca mais 15%. Mais 15%. Vai dar 34,50. Esse é o dinheiro da garantia. Em média, entre 10 pessoas que você vende, uma volta para poder pedir garantia. Então, lembra, você fez 10 vendas. Você fez 10 vendas. Usando o mesmo exemplo aqui, dos 5% de um produto que você comprou por 10 e você vai vender por 30, se você fez 10 vendas, você recolheu 4,50 por produto, vezes 10, você recolheu R$45 de garantia. Uma porcentagem
Pequena de um produto, mas num todo dá um volume grande, R$ 45. E uma cliente voltou para poder pedir garantia. Normalmente você vai gastar ali de garantia 10, R$ 15, depende, R$ 20. Então você tem um dinheiro em caixa para você cobrir essa garantia. E você pode até dar garantia eterna. Dar garantia de 1 ano, 2 anos. Você vai ajustando se necessário for. Mas o importante é você aplicar, sim, na sua margem, uma porcentagem, tá? Do seu preço de vendas para que você possa cobrir essa garantia. Assim você vai ganhar dinheiro com garantia. Por quê? Como que garantia é marketing, muitas clientes vão voltar a comprar mais. Ela vai ficar muito mais confortável em comprar de você, porque você dá garantia, independentemente da garantia do seu fornecedor. Entendeu? É assim que as distribuidoras fazem e a partir de hoje você vai fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza que você vai vender mais porque você está dando garantia independente do seu fornecedor e a sua cliente vai ficar muito mais confortável. Agora você sabe aplicar um markup, você sabe precificar e assim você vai revender as suas peças com garantia e você já tem um markup ali para que você possa cobrir essa garantia da sua cliente e você não perder dinheiro, tá? Lembrando que no dia 9 tem a nossa aula magna, que vai ser às 21h17. Aqui já tem um link da live aqui embaixo. Clica, já liga a notificação para você não perder nada e eu te vejo no próximo vídeo.